Depois do assassinato da Ana Lídia, a polícia montou uma força-tarefa aqui neste prédio, Departamento de Homicídios, com 70 homens para tentar prender o verdadeiro assassino. A gente não conseguia achar um padrão para descobrir, por exemplo... A força-tarefa foi montada pela pressão da própria imprensa e da sociedade. Parte da imprensa julgava que existia, de fato, um serial killer, o que era totalmente desprezado pelas autoridades. Goiás vai ter segundo turno entre o atual governador, candidato à reeleição, Marconi Perillo, e Iris Rezende. 2014, por ter sido um ano político, então, na verdade, tentavam, ao máximo, não deixar isso ser um serial, porque seria um atestado de incompetência da polícia goiana admitir a existência desse único matador. Em toda reunião, chefiada pelo então secretário de Segurança Pública, um delegado da Polícia Federal, eles tentavam incutir na gente a possibilidade de existir motivação para cada um dos crimes. Acredito que a existência de um serial killer ia ser posta nas costas da atual Secretaria de Segurança Pública e isso tirar votos do governo. Agradeço a todos os goianos que foram às eleições democraticamente. Jamais houve interferência política em relação à elucidação desses episódios, desses crimes, jamais. O que a gente imaginava é que seriam crimes diferentes, né? A pressão política que se sofria, e junto com toda a sociedade, com toda a imprensa, era para a solução dos casos. Mas para negar se era um serial ou não, não. Porque é uma polícia técnica, né? Quando a gente mistura o político com o técnico, não vai funcionar. Político ou não, o que eu vejo hoje é que a pressão existia. A cidade toda queria respostas, a polícia tinha que agir rápido, mas as primeiras ações não passaram muita confiança, não. Gente que não tinha nada a ver com os assassinatos acabou presa naquela época. A identidade do homem é mantida em sigilo. Ele é suspeito de ter envolvimento em 2 casos. Com o preso, foram encontrados uma moto, capacete, roupas e acessórios pretos. Já é um velho conhecido no meio policial, já com passagem por um 57, que é o roubo, né? O homem preso logo nos primeiros dias de atuação da Força Tarefa era Leandro Cardoso de Oliveira. Quebrou minha casa todinha, revirando tudo e parecia em casa de... Tirando as coisas pretas lá, tudo que tinha lá, tudo fez um morro assim, ó. Minha moto ficou presa, minha moto. E falaram pra mim, só colabora com nós, rapaz, a casa caiu. Fica calado, eu falei, moço, por que você tá fazendo isso? Eu não devo nada, não. Na época, ele trabalhava como motoboy, mas usava tornozeleira eletrônica por ter sido condenado por roubo. O sinal do aparelho foi captado perto do lugar onde Juliana Neubia foi morta em julho daquele ano. Como é que foi para você ficar preso num lugar de um serial killer? Era o cara mais procurado do estado, né? Terrível, né? Passei lá dentro, eu já cheguei lá. Não é fácil, não. Antes deles levar pra cela, eu fiquei lá num negócio de triagem lá e eles ficavam... Todo lugar que eu chego, eles eram tipo um bicho, tratado igual o cara aí preso aí, o cara das mulheres aí, ó. Nossa. Eu fiquei oprimido, eu fiquei... pesado. Leandro ficou 1 mês preso, a maior parte do tempo nesta cela. Foi solto porque, no fim das contas, não havia nada de concreto que o ligasse aos assassinatos. Acho que isso aí foi uma jogada desse lado, tipo calmar, né, a sociedade, né? Tipo um bode expiatório, acho que eu fui nessa época. Eu acho. As investigações continuavam e finalmente entraram no caminho certo. Nós pegamos vídeos dele assaltando uma padaria na esquina. E aí foi crucial, porque ele usou, num prazo de 1 semana, assaltou a mesma padaria com uma capa preta e uma capa vermelha, que é algo que enganava também nas outras investigações. A análise de milhares de multas de trânsito fizeram com que os agentes chegassem às placas usadas pelo assassino da moto. Uma delas teve o roubo registrado pelo circuito de um supermercado. Tinham imagens claras da compleição física e do andar dele.
Conseguimos chegar à altura dele, que ele tinha de 1,85 m a 1,87 m. Sabíamos que era um homem jovem, pelas imagens dá para perceber isso. Porte atlético e branco. Em outubro, 10 meses depois da primeira morte do ano e logo após o primeiro turno das eleições, a polícia, enfim, admitiu estar diante de um serial killer. Em determinado ponto da força-tarefa, a gente já tinha realmente a certeza que no mínimo 7 casos era uma mesma pessoa. Mas as execuções misteriosas de mulheres tinham parado de acontecer. Desde o início da força-tarefa, nós não ouvíamos mais falar em nenhum crime cometido pelo assassino da moto preta. Nós sabíamos que ele estava com sede de sangue e iria tentar matar. Até que na madrugada do dia 12 de outubro, o serial killer voltou a aparecer. Sem falar nada, apontou o revólver para ela, mas a arma falhou. Irritado, ele deu um chute no rosto da mulher e fugiu de moto. Me chamaram novamente na madrugada e falaram, olha, aconteceu de novo, é o cara. Agora nós temos também as iniciais da placa dele, que bateu com aquela que a gente já estava buscando. Então, naquele dia, na segunda-feira, eu disse, olha, não dá mais para a gente esperar, porque não estamos encontrando essa moto com essas 70 pessoas. Vamos dobrar. Uma reunião específica com todas as equipes. Foram demonstrados para todos tudo o que se tinha. O maior medo da gente é que a informação da motocicleta saísse daquela sala e chegasse até ele. Porque se ele troca as características da motocicleta dele, ele poderia estar solto até hoje. E aí a gente saiu ali daquela reunião, cada um com um envelope, com a foto da moto dele, com as características dele, retrato falado. E ali a gente saiu com a intenção de só voltarmos ali com ele na mão. Não demorou muito para isso acontecer e de uma forma totalmente inesperada. Como conta este agente que não pode mostrar o rosto por motivos de segurança. Eu e meu colega de equipe saímos da reunião no Instituto de Criminalística e no trajeto do Instituto de Criminalística até a Gerência de Operação de Inteligência, que deve dar aproximadamente uns 2 quilômetros, a gente cruzou com o alvo, que a gente acabava de ter visto na reunião. Realmente bateram todas as características. Fui surpreendido, na verdade, porque não mais do que 15 minutos, a partir do momento que liberamos as equipes para os seus pontos, me liga e diz, Deusni, estamos com um homem preso. Tiago foi levado para a delegacia sob um forte esquema de segurança. A prisão do Tiago foi o fato do ano para a imprensa em Goiás. Ô, amigo! Ele foi preso no final da tarde de um dia e, a partir de então, todos os repórteres de televisão, de rádio, de jornal, repórteres do interior, vieram para Goiânia para noticiar a prisão dele. Após a prisão, no início, optou-se pela equipe da Força Tarefa que apenas um delegado de polícia procedesse ao interrogatório. Na época foi escolhido o Dr. Douglas, foi o primeiro delegado a contato com ele após a prisão e quem fez o interrogatório. Eu olhei para ele, fitei ele nos olhos e disse, fala para mim, qual foi a primeira mulher que você matou? Ele levantou o rosto e disse, eu não comecei matando mulheres. Daí eu truquei. Eu falei, isso eu sei. Falei, diz para mim, quantas pessoas você já matou? Daí ele respondeu, 42 pessoas. Engoli a seco e disse, mais ou menos o que eu esperava. Agora você vai falar cada um dos crimes. Próxima vítima sua. 25. Farmácia. E ele começou a detalhar cada um dos crimes. Em determinada parte, eu comecei a filmar o interrogatório sem que ele soubesse. Quem que morreu no bairro Goiás? Um homem, mulher. Você se lembra o nome dessa mulher? Adete. Ele conta cada um dos crimes, ele relembra a sensação de cada um dos crimes
de uma maneira muito precisa. Vítima 20, quem que foi? No início, Tiago falava em 42 vítimas. No interrogatório, confessou 39 mortes. E não só de mulheres. Você lembra como que era esse rapaz, qual a idade desse homem? Eram mortes de mulheres, de homens, de moradores de rua. Moradores de rua, ele matava com um tiro na cabeça. E qual a razão de matá-los? Eu mato eles porque eles sofrem na rua e eu tenho que acabar com o sofrimento deles. Depois das investigações, a polícia conseguiu reunir provas para acusar Tiago de 34 assassinatos. Os julgamentos no Tribunal do Júri começaram em 2016. 21 deles foram presididos por este juiz. Como que ele se portava durante o júri? De várias maneiras. Tinha dia que ele chegava, não falava nada, ficava olhando para cima. Outro dia ele chegava, colocava a cabeça em cima da mesa, nas perguntas que lhe eram feitas. Não vai querer falar mais uma vez? Eu me lembro que somente em um caso ele descreveu minuciosamente o fato. Tinha uma voz dizendo para ele praticar um crime. Foi o que aconteceu. Ao que parece, sob a visão dele, era incontrolável. Quando ele passava muito tempo sem cometer um crime de homicídio, ele começava a ficar muito angustiado. E aquilo o consumia de um certo modo que ele só se sentia aliviado depois que ele saísse à rua, elegesse uma vítima, matasse aquela pessoa e depois voltasse para casa.